é o seguinte, a semana que vem, a gente volta ao horário normal de aula que vocês tinham antes da pandemia. Então, 7h10 vai ter as aulas que são exatamente as aulas que vocês tinham antes. A Débora vai fazer um comunicado para vocês, vai enviar esse calendário, que é o mesmo, já estou adiantando, né? E a gente vai seguir isso. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente recebeu do governo do estado um protocolo para a gente cumprir, que são 95 itens, eu estava falando com a Júlia aí, que a gente tem que cumprir lá, posicionamento de carteira, circulação, o corredor nosso só no sentido, uma entrada, eu vou criar 3 entradas diferentes na escola, para as pessoas estarem entrando em posições diferentes. Então, por exemplo, o pessoal até o 6º ano entra pela lateral ali da cantina, né? O pessoal do 1º, 2º, 3º entra pela frente. Então, a gente vai criar todo um cronograma na hora de sair, como é que vai ser lá dentro da escola. E o governo garantiu para a gente, se a gente cumprir esses protocolos, esse protocolo que ele mandou, e ele vai aprovar isso, né? Ele vai fazer uma vistoria lá, vai aprovar, e a gente vai poder retomar o ensino presencial. Então, a gente, para aproveitar, já para vocês irem criando o ritmo, essas próximas 2 semanas a gente já vai começar ele no formato que era o formato antes da pandemia. Então, vocês vão ter a aula no horário normal, de 7h10, né, às 12h30, exatamente como era o horário de vocês. E a gente está trabalhando para caramba lá, para estar colocando em ordem. A gente não vai ter dificuldade, porque a nossa escola é uma das maiores aqui da região, né, então a gente tem uma sala de aula, eu estou fazendo para vocês lá a sala lá de baixo, né? Que é as turmas grandes, a gente está fazendo isso, colocando salas maiores. Então vai ficar um espaçamento muito bom entre as cadeiras. A gente vai trabalhar com janelas abertas, portas abertas, não vai ter ar-condicionado, não pode ter ventilador, né? Todo mundo usando máscara, lenço. Então tem toda uma rotina que a gente vai estar explicando para vocês, a partir do momento que a gente retoma, que é assim, tomando todos os cuidados, né? Professores, por exemplo, eu vou continuar dando aula de física para vocês nos horários do Tita, porque Tita, ele tem já comorbidades, ele tem diabetes, pressão alta, e tem também, já passa de 60 anos, então esses professores, eles não vão retomar. No caso do Tita, eu vou continuar dando a aula de física, porque eu já fazia isso há algum tempo, né? Eu era professor de física antes de eu viajar para o Maranhão. No caso do português, o Silvestre vai fazer as aulas dele, a gente vai transmitir a aula lá através do projetor, né? E aí mas eu não quero voltar, porque aqui em casa papai tem problema, mamãe tem problema, minha avó mora com a gente. Não tem problema. Quem decidir que não vai voltar, vai continuar tendo acesso às aulas no formato remoto. Tá joia, gente? Mas aí, quem tem uma família que já passou pelo vírus, né, ou que já se sente seguro para ir, a gente vai mostrar para vocês que é seguro, e tem que mostrar primeiro para o governo, para ele aprovar, e a gente vai retomar esse formato presencial. Tá joia? Então, era isso que eu queria explicar antes de começar a aula. Eu estou gravando esse vídeo, eu boto lá no portal. Se alguém tiver dúvida depois, já assiste o vídeo lá, né? E vamos nos preparar, porque o vestibular está aí, e como está havendo uma redução no número de mortes, não mortes, assim, há uma redução no nosso estado, né? Alguns estados estão diminuindo, outros ainda estão avançando, mas o que está claro é que os casos graves estão diminuindo. Então, você tem hoje uma condição da saúde pública controlar a doença, que o grande medo era as pessoas precisarem de UTIs e você não ter, né? A pessoa morrer, porque se você não entubar, o cara vai morrer, que foi o que aconteceu na Itália. E não é o nosso caso, a gente no Espírito Santo, o governo já vem mostrando isso, que há já uma folga nessa questão de leitos, né? E outros estados também está acontecendo isso. E a gente eu acredito assim, está caminhando tudo pelo que eu estou vendo nos outros estados, para a gente retomar em setembro as aulas presenciais, tá joia? Isso é uma boa notícia para a gente, né? E que a gente possa, lógico, vocês, como eu falei, mas então a gente vai ter que ir, mas eu não quero ir. Beleza, a gente vai continuar ofertando essa modalidade
né? Mas a partir da semana que vem a gente já começa o horário integral de vocês, o horário que tem que ser, até porque o Enem está marcado para janeiro, deve acontecer em janeiro, e a gente tem que cumprir a programação, tem que fazer revisão, tem muita coisa que eu vou ter que voltar, né? Que foi, apesar de eu estar fazendo a apostila, nem todo mundo se adaptou a essa coisa de estudar em casa, e a gente precisa garantir que as pessoas recuperem esse conteúdo. Mas o que eu encerrei a última aula falando também, né? Depende 99% de vocês. Não adianta, você pode pegar, né? Eu brinco sempre com os meninos, você pode pegar, botar o Neymar ontem jogou o PSG, né? Jogou até bem, mas eu posso assistir o Neymar jogar a vida inteira, mas eu não vou jogar bola. Se eu não pegar na bola, não praticar, não fazer, né? Então é isso que eu sempre analiso com vocês. Então, assim, o resultado de vocês lá no Enem depende, cara, mas muito, muito, muito do trabalho de vocês. Então tem que estar assistindo as aulas. Uma aula como essa aqui, ó, tem que pegar, tem que fazer. O que vai melhorar na próxima semana para a gente é que eu vou poder corrigir as atividades propostas. Eu não estava podendo fazer isso porque eu estava com 2 aulas só, mas agora com 4 aulas, eu posso dar aula hoje de resistores e na semana que vem eu já antecipo para vocês. Ó, semana que vem eu vou ter 4 físicas, então a física 2 eu vou corrigir essa aula 13. Tá legal? Então vamos começar aí, ó. E aí depois eu posto o vídeo lá, se alguém, tô falando um negócio lá que a gente vai voltar, como é que é? Aí eu faço, ó, tá o vídeo lá no grupo, é só você assistir lá que tá gravado, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode falar. Bem, se não tem, então vamos começar a matéria. Gente, ó, a Física 2, ela trabalha a parte de eletricidade, né? Então, a gente vai ver a eletricidade do início ao fim. A gente começou vendo a eletrostática, né? Aí passou a estudar eletrodinâmica e ainda vai ter o eletromagnetismo, que é a energia elétrica, e a gente vai mostrar que a energia elétrica e o magnetismo, eles estão relacionados, né? E aí a gente chama de eletromagnetismo, é o que faz os motores funcionarem, né? É a força, a conversão da força elétrica em magnética. Isso aí você consegue convergir, né? E fazer o movimento de rotação nos motores é uma das coisas muito importantes para a indústria em geral, né? Hoje, a maior parte dos equipamentos funcionam, que tem motores, né? O próprio carro, né? Você vê que o carro hoje ele está migrando, e não tenho dúvida, quando vocês tiverem minha idade, carro a gasolina vai ser uma coisa rara, né? Guardem aí o que vocês têm, ou seus pais têm, porque vai ser uma coisa rara, porque a tendência é migrar para um motor mais... a questão de relação de potência é muito melhor quando você utiliza energia elétrica, a relação de dissipação de gases, essas coisas desaparece, que é um problema, né, ecológico, e à medida que as baterias vão desenvolvendo e vão ficando mais capazes, a tendência é isso se tornar natural, porque os carros fiquem mais baratos e as pessoas vão passar a ter carros elétricos. Já vem acontecendo isso, não é nem um absurdo, né, você encontrar carros elétricos já rodando por aí. Então, isso aí é o que a gente, é o resumo da Física 2, é o que a gente vai estudar em Física 2. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês ainda uma continuação da apostila anterior. Na apostila anterior, a gente viu a associação de resistores. Aí a gente viu a associação em série e a associação em paralelo. Hoje a gente vai juntar as duas, é chamada associação mista. Então, o que é uma associação mista de resistores? É uma associação de resistores onde você tem parte do circuito com resistores em série, parte do circuito com resistores em paralelo. É esse caso aqui, ó, gente. É isso aqui que é a matéria de hoje, que não é novidade, tá? É a mesma que a gente encerrou a apostila 3. Essa aqui é a aula número 13, começa a apostila 4. Aí você observa o seguinte, ó. Para resistores, a gente diz que eles estão associados em série quando a corrente que passa por eles não muda. É o caso desses 3 aqui, ó. A corrente é a mesma. Agora, quando chega aqui, a corrente se divide. Tá vendo? Aí eu não posso dizer que o 4 está em série. A série aqui é R1, R2 e R3
são atravessados pela mesma corrente elétrica. Não há divisão de corrente elétrica aqui. Como não há divisão da corrente, esses 3 resistores estão em série. Aí, se você observar no livro, ó, está no livro de vocês, é só acompanhar, eu estou copiando o livro aí. Esses 3 aqui, ó, eles podem ser substituídos por um único resistor, que a gente aprendeu que é o resistor equivalente. Em uma associação em série, você tem o resistor equivalente como sendo a soma desses resistores. E aí, somar R1 mais R2 mais R3 vai dar 12, porque, ó, 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Então, eu vou ter um resistor de 12 em paralelo com um resistor de 4. Tá vendo? Ó, se eu somar o R1, R2 e R3, eu vou encontrar 12. E aí, a configuração que vai ficar é essa aqui, ó. Você transformou esses 3 resistores em um único resistor de 12. Então, agora a gente tem esse resistor que vale 4 e esse que vale 12. Aí, ó, revisão da aula. 2 resistores em paralelo, para eu achar o equivalente, eu multiplico um pelo outro e divido pela soma. Então, assim, ó, para achar o resistor equivalente total do circuito, basta fazer R4 vezes R', R4 vezes R' e dividir por R4 mais R'. Então, ó, a associação de resistores pode ser em série, que é o que está acontecendo aqui, ó, quando não há mudança ou divisão da corrente. A corrente que passa em 1 é a mesma que vai passar em 3. Quando isso acontecer, é só somar os resistores. Aí eu somei, encontrei a R'. Agora, ó, aqui eu não posso somar o R4, porque a corrente vai encontrar um nó aqui, a gente chama isso aqui de nó, e a corrente vai se dividir. Aí eu vou fazer esse vezes esse dividido por esse mais esse. É um macetezinho que eu ensinei lá na aula passada, porque o correto era escrever 1 sobre R equivalente é 1 sobre R4 mais 1 sobre R'. Só que quando a gente tira o mínimo, fica desse jeito aqui, ó. Aí basta multiplicar, nesse caso aqui, ó, 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12, né, vai dar 48. 4 mais 12 dá 16. 48 dividido por 12, por 16, desculpa, 48 dividido por 16 vai dar 3, e essa é a resistência equivalente. Então, ó, a aula de hoje é uma continuação da aula 12. Quem ainda não pegou para fazer lá o capítulo, a aula 12 da apostila 3, pegue, porque lá eu estou ensinando associação em série e associação em paralelo. E aqui ele pega e mostra assim, olha, no circuito, às vezes, a gente vai ter resistência em série, depois elas vão estar em paralelo, então eu tenho que ter as duas coisas. Aí isso aqui é chamado de associação mista. 3 em série, e quando eu somo, viram 2 em paralelo. Então eu tenho um misto dos dois casos, tá? Então, essa é a matéria da aula 13, estão vendo? Não tem matéria nova. Aliás, já tinha comentado lá na aula passada, terça-feira, que a gente está começando a apostila 4. Aí a gente começou a fazer a aula 13 de Física 1. O que a gente encontrou lá? Transmissão de calor, convecção, radiação, condução, equação de Fourier, que era exatamente, né, exatamente o que a gente acabou de ver na apostila 3 na última aula. O que acontece no nosso livro é que quando eles mudam, né, o SAS faz isso bem, quando ele muda de livro, ele não quer que o aluno tenha uma sensação que mudou tudo, ele quer que o aluno tenha uma sensação que está continuando. Então, ele coloca, volta na matéria anterior e fala, olha, nós continuamos dentro de eletricidade, e eletricidade é uma coisa só, tá? Não vai mudar de livro e mudar de matéria, a matéria é a mesma. Calor, a gente continua falando de calor, a gente está falando de processo de transmissão de calor, e a gente vai continuar nessa linha, é uma coisa só, não existe mudou de livro, mudou de matéria. E aí, cara, nesse livro aqui, ainda ele coloca uma questãozinha que é um conceitozinho interessante, ó, que é uma curiosidade. Normalmente se fazem isso em laboratório, que é a chamada ponte de Wheatstone. Essa ponte é o seguinte, esse cara fez uma construção em laboratório e ele percebeu que, dependendo dessas associações que ele fazia aqui, a DDT entre esses dois pontos ficava zero. Esse G que ele botou aqui, ó, era um galvanômetro. O galvanômetro é um aparelho usado para medir a voltagem, né?
é comum você ouvir falar de voltímetro hoje em dia, mas antigamente falava-se de galvanômetro. Então, o galvanômetro vai chegar aqui, ó, e ele vai perceber que não existe diferença de potencial. E isso está relacionado diretamente com a proporção dessas resistências. Então, quando você tiver um circuito como esse, e ele falar que a diferença de potencial do ponto C para o ponto B é zero, esse resistor pode ser anulado, e você passa a ter dois circuitos, ó, dois caminhos, que é esse caminho aqui e esse. Agora, ó, o que foi que o Y descobriu? Quando que isso vai acontecer? Quando essa diferença de potencial é igual a essa? Ele descobriu que isso acontece quando o produto dos resistores opostos são iguais. Quando R1 vezes R3 for igual a R2 vezes R4. Então, se tiver uma situação como essa de um circuito onde vértices opostos têm diferença de potencial zero, ou seja, não há passagem de corrente, se não houver passagem de corrente aqui, se isso aqui puder ser eliminado, isso com certeza está mostrando que a multiplicação dessa resistência por essa é igual a essa por essa. Esse é o conceito de ponte aí, e acontece toda vez que a diferença de potencial, ó, entre vértices opostos for zero. Com isso, a corrente também é zero, porque não tem diferença de potencial, não tem movimentação de corrente. Mas, no mais, ó, a matéria é só isso. Aí, aqui, ó, começam as coisas interessantes. Por exemplo, ó, primeira questão para a sala aí, determine em ohms o valor da resistência do resistor equivalente da associação a seguir. Olha que essa associação complexa, ó. Então, toda vez que vocês encontrarem uma associação de resistores que ele quiser o equivalente, a primeira coisa que você tem que descobrir é se não existe nenhum curto-circuito. O que é um curto-circuito? Curto-circuito é o seguinte, é quando a corrente passa sem encontrar resistência. O que está acontecendo aqui, ó. A corrente vem e ela não encontra nenhuma resistência até vir aqui. Aí, se ela não encontra nenhuma resistência, ela vai preferir fazer esse caminho ao invés de passar por uma resistência. Então, a gente chama de curto-circuito, isso é muito importante. Curto-circuito é como se você tivesse uma ligação sem resistência. Você quer provocar um curto-circuito, mas não provoque, por favor? Pegue o arame aí de um caderno de vocês e enfie uma tomada de um ponto ao outro da tomada aí da casa de vocês. Você vai criar um caminho fácil para a corrente. Então, a corrente vai passar com toda a intensidade por aí. E aí, esse arame provavelmente não vai aguentar e vai haver uma descarga elétrica e vai derreter. Então, isso é o curto. Quando o cara fala, deu um curto-circuito. Deu um curto-circuito é porque você emendou o fio, né, a uma outra ponta e aí você facilita a passagem da corrente. Então, se vocês fossem analisar essa questão, olha só, é uma questão cheia de curto-circuito. Na verdade, esse ponto A, olha o que eu vou falar. Esse ponto A, ele pode sair daqui e vir para cá, ó. Você pode botar o ponto A aqui. E aí, a única resistência entre A e B vai ser uma resistência de 12. Por que isso? Ó, a corrente sai de A. Aí ela olha assim e pensa que a corrente é uma pessoa. Tá? Ó, a corrente sai de A. Aí ela olha assim e fala, poxa, aqui para cima eu vou encontrar resistência. Aqui para baixo eu vou encontrar resistência. E ela é bem preguiçosa. Ela fala assim, onde é que eu posso ir que ninguém vai me atrapalhar? Aí ela vai seguir o caminho de ninguém atrapalhar ela. Ó. Aí ela vai vir para cá. Para cá, aí ela chega aqui e fala, olha, eu posso ir para lá, para trás ou para frente. Para onde que não tem resistência? É para frente, então ela vem para frente. Aí ela chega aqui, ó. Ou seja, se ela saiu daqui e veio até aqui sem passar por um resistor, não houve mudança de potencial elétrico. Então é como se o ponto A, que está aqui, pudesse ser escrito aqui. No que você desenha o ponto A aqui, ó, qual é o resistor que está entre A e B? O resistor que está entre A e B é um resistor de quanto? De 12. E aí ele vai passar, lógico, por esse de 12, que é o único resistor que existe. Então, esse circuito todo complexo é como se tivesse o A saísse daqui, ó. É como se o A saísse daqui e viesse para cá.
porque ele não encontrou nenhuma resistência ao caminhar. Se não há resistência, não há mudança na diferença de potencial. Então, gente, ó, essa é a questão, ó, e aí a corrente finalmente vai ter que atravessar o resistor, porque ela veio até aqui sem encontrar nenhum, e aí o resistor equivalente é um de 12. Porque é como se eu tivesse tirado esse ponto A daqui. Aliás, ó, pessoal, esse ponto A ele pode sair daqui e vir para cá. Aqui é A, tá vendo? Ó? Aqui é A, aqui é A, tá vendo? Enquanto ele não passar por uma resistência, ele não muda de potencial, ele continua sendo A. Então, eu posso trazer esse ponto A sem passar por uma resistência para cá. Esse potencial é igual a esse. Qual é a resistência que existe entre A e B? Uma resistência de 12. Então, parece uma questão muito complexa, mas isso aí tá o que a gente chama de curto-circuito, tá? Isso aqui, ó, quando você emenda um fio e forma uma ligação como essa, você está fazendo um curto-circuito, você está encurtando o caminho. E aí a corrente, ao invés de ir por onde tem resistência, ela vai seguir esse caminho aqui. A corrente segue, é o conceito, ó, resistência à dificuldade da passagem da corrente. Se não tem nenhuma resistência, toda a corrente vai vir aqui por baixo. Não tem nenhuma resistência, vai vir toda para cá. Tá? Aqui, ó, é parecido também. Você tem que pegar um arranjo como esse, ó, o arranjo experimental representado na figura a seguir, é formado por uma fonte aqui pode ser uma bateria, tá vendo? Fonte é bateria. Um amperímetro é um aparelho que mede a amperagem, está dizendo, ó, está passando 2 amperes de corrente aqui. Um voltímetro que mede a voltagem, está medindo a voltagem nessa resistência R1, tá vendo? E 3 resistores, R1, R2 e R3. R1 está em série com R2, mas como a corrente se divide aqui, está em paralelo com R3. Normalmente, um problema desse, que a gente tem que fazer é colocar no desenho padrão de circuito. O que é o desenho padrão de circuito? Aí ele pede, ó, a resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores, as resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e um voltímetro de 6 volts, a corrente elétrica R3 e a DDP da fonte são de quanto? Então, ó, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó, pessoal. Essa que é a ideia que vocês têm que batalhar para aprender, ó. Você vai trocar isso por desenho básico aí, ó, por notação de circuito, que é isso aqui, ó. Uma fonte em um circuito, ela é desenhada por um polo positivo e um polo negativo, né? Aí a corrente sai do positivo e roda o circuito. Quando ela chega aqui, ó, ela se divide. Então, ela tem uma parte do circuito que tem 2 resistências de 6, né, volts, né, aqui é 6 volts que ele coloca, e aqui tem uma parte do circuito, ó, onde tem uma outra resistência. E aí, o importante aqui é entender isso, ó, aquilo que eu falei na aula passada, na questão passada, vale para cá. A resistência impõe dificuldade para a passagem da corrente. Aqui, como você tem 2 resistências, você vai ter o dobro de dificuldade. Aqui você tem uma resistência R só, porque tanto R1 como R2 como R3 variam R. Então, ó, o dobro da resistência vai me dar a metade da corrente. Então, ó, tinha uma corrente I aqui, tá certo? Ó, aí, essa corrente, quando ela chega aqui, ó, ela vai se dividir, essa corrente I maiúsculo, vai se dividir em 2 correntezinhas I minúsculo. E aí, por que aqui é I e aqui é 2Izinho? Por que aqui é I pequeno e aqui é 2I pequeno? Pelo seguinte, ó, como eu tenho o dobro de resistência, eu vou ter a metade da corrente que passa para baixo. Como eu tenho a metade da resistência, ó, aqui são 2, aqui é 1. Como eu tenho a metade da resistência, eu vou ter o dobro da corrente. E a soma de I2 mais I3 tem que dar a corrente I. Então, ó, I mais 2Izinho é igual a 2 amperes. O que eu fiz foi o seguinte, ó, eu falei que se passa 2I nessa aqui,
Essa que tem o dobro de R vai ter a metade da corrente. A corrente é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Como a resistência aqui vale o dobro dessa aqui, a corrente aqui será a metade da de baixo. É essa que é a lógica, tá? E pode usar a lógica mesmo aí. Aí, ó, a soma dessas duas correntes aqui tem que dar essa aqui, porque ela chegou aqui e se dividiu em duas. Como a soma dessas duas aqui, ó, é I mais 2I, e a daqui vale 2 amperes, eu posso dizer que I mais 2I é igual a 2. I mais 2I é igual a 2 amperes. 3I é igual a 2 amperes, aí I vai ser 2 terços de ampere. A corrente aqui, ó, vale 2 terços de ampere e aqui vale 4 terços de ampere, que é só substituir, ó. A corrente aqui é I, é 2 terços de ampere. Aqui embaixo é o dobro, é 4 terços de ampere. Então, a gente já descobriu a corrente que passa aqui em cada uma. Agora, ó, como os resistores são iguais e a corrente é igual, essa DDP é igual a essa. E aí entra o que eu falei, olha, esse ponto aqui, gente, é igual a esse, que é igual a esse, porque não passa, não muda, não passa por resistores aqui, ó. E esses três pontos são iguais. A soma da DDP aqui está dando 12, então aqui também é 12 volts. Então aqui, ó, escrevendo isso, ó, a diferença de potencial na resistência 2 é igual à diferença de potencial na resistência 1, porque as resistências são iguais e passa a mesma corrente por elas. Vale 6 volts cada uma. 6 volts mais 6 volts vai dar 12 volts. Então, ó, a diferença de potencial aqui é 12, aqui também é 12 e aqui também é 12 volts. Ou seja, a diferença de potencial na fonte é 12 volts. Aí a opção correta, ó, é a letra A. A letra A dava aí, ó, a opção para as correntes e para DDP, que foi o que a gente encontrou aqui. Então, assim, ó, só relembrando, não é um negócio simples, assim, já vi, já aprendi, vai ter que praticar. A vantagem é que a partir da semana que vem, eu vou na semana que vem ter uma aula de Física 2 com vocês. Aliás, já vai ser na segunda-feira, porque na segunda-feira eu já vou fazer Física 1 e Física 2. Física 1 eu vou corrigir as questões de calor, lá, de transmissão de calor que eu dei essa semana, e Física 2 eu vou corrigir as questões propostas dessa aula aqui de eletricidade, tá? E aí na nossa outra aula, que será lá nas nossas outras duas aulas, eu vou estar trabalhando, que aí é na sexta-feira, que é o meu horário normal, né? Porque eu vou estar fazendo o horário da segunda, que era o título, e o horário da sexta. Na sexta eu faço a Física 3 e a Física 4. E aí, cada semana a gente vai poder ter contato com uma das físicas. E o que eu vou fazer é passar a dar a matéria e corrigir os exercícios. Vão ser 2 aulas para cada frente dessa aqui, tá? Aí, olha só, continuando aqui, para dar tempo de fazer as propostas, porque aí eu quero que até segunda-feira, ó, qual é a tarefa de vocês até segunda? Fazer as propostas da aula 13 e da aula... fazer a proposta da aula 13, da Física 1 e da Física 2. Só isso, tá? Até segunda-feira tentar fazer isso, as propostas de Física 1, aula 13, e Física 2, aula 13. Que na segunda-feira eu vou fazer uma aula de correção de exercício com vocês, tá joia? Como a gente vai ter bastante tempo, eu vou dando até, se der para fazer todas aí, eu vou fazer às 10, tá joia? Porque a gente vai ter bastante tempo de aula, vai ter 2 aulas aí para corrigir exercício. Ó, no circuito elétrico da figura, os resistores elétricos ômicos têm os seguintes valores. Então, ele falou, R1 vale 20, R2 vale 70 e R3 vale 30. E a diferença de potencial entre A e B é 123 volts. Então, olha só, gente. Nós temos um circuito misto, 2 resistências em paralelo, e aí, quando eu achar equivalente disso aqui, ela vai estar em série com R1. Qual é a corrente elétrica entre os pontos A e C e a diferença de potencial nesse resistor R2? Ó, ele quer CB, ele quer a diferença de potencial CB e quer também a corrente elétrica I1 entre os pontos A e C, tá?
qual a corrente elétrica I1 entre os pontos A e C, que é aqui, ó, essa corrente que passa aqui. Aí você vai, ó, vou primeiro achar a equivalente do circuito. Como é que eu vou achar a equivalente do circuito? R1 mais R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Vamos voltar aqui para explicar por que é isso. Para achar o equivalente dessas duas em paralelo, quando está em paralelo, eu tenho que fazer R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Aí eu vou achar o equivalente disso aqui. Aí eu tenho que achar o equivalente disso aqui e somar com R1. É por isso que eu escrevi desse jeito aqui, ó. Eu vou achar o equivalente das duas que estão em paralelo, tá? Ó. Vou achar o equivalente das duas que estão em paralelo e vou somar com R1. Quando eu fizer isso, ó, é só pegar os valores. 70 vezes 30 sobre 70 mais 30 mais 20. Então, 70 vezes 30 sobre 70 mais 30 mais 20. Fazendo as contas, isso aqui, ó, isso aqui vai dar 100, né? Isso aqui vai dar 2.100. Aí, quando você faz isso, ó, 2.100 dividido por 100 vai dar 21. E aí, a resistência equivalente do circuito vale 41. Aí, você encontrou a resistência equivalente do circuito, ó, a corrente que passa por R1 é a corrente do circuito, de todo o circuito. Aí, eu vou pegar a DDT, ó, U igual a R vezes I. Então, I é igual a U sobre R. U é igual a 123 e I e R equivalente é igual a 41. 123 por 41 dá 3 amperes. Aí, deixa eu voltar, ó. O que é esse 3 amperes? 3 amperes é a corrente total do circuito, ó. Como eu achei a resistência total, a resistência equivalente, fiz U igual a RI, eu descobri que sai 3 amperes aqui. Aí uma parte vai para cima, outra parte vai para baixo. Mas eu acho que ele nem pede isso, nem vai precisar, porque ele quer a diferença de potencial entre A e C. Aí, olha o que eu vou fazer. Ó. Primeiro eu achei a equivalente total, que deu 41. Fiz U igual a RI, então I igual a U sobre R, 3 amperes. Agora ele quer a tensão no resistor R2, ó, é a mesma que no resistor equivalente entre R2 e R3, que a gente já sabe, ó, a diferença de potencial aí naquela segunda parte do circuito é I vezes a resistência equivalente 2 e 3. Olha, então U é igual a I vezes, aí eu peguei, ó, 3, que é a corrente total do circuito, vezes 21. Da onde eu tirei esse 21? É daqui, ó. Vou voltar lá para mostrar para vocês, ó. Eu peguei e fiz assim, ó. Eu sei que está vindo 3 amperes aqui. Está vindo 3 amperes aqui. Aí esses 3 amperes vão passar por aqui, que é a DDT aqui, ó. A resistência equivalente disso aqui é 21. Então, basta eu pegar 3, que é a corrente, e multiplicar por R, porque R vezes I é a DDT nessa região. Então, eu faço isso, ó. Chegou aqui, peguei a resistência equivalente de 2 e 3, que é 21, e multipliquei pela corrente total que passa por essa resistência equivalente. Deu 63, aí a opção correta, letra B. Tá? E aí, ó, vai dar tempo de fazer todas, tem mais um tempinho aqui, ó. Essa questão aqui é bem, ó, bem tranquila, que é a questão da ponte que a gente tinha visto no final aí, ó. O que vale numa ponte como essa é que R1 vezes L2 é igual a R2 vezes L1, tá? Porque ele fala, ó, a ponte de fio mostrada anteriormente é constituída por uma bateria, um galvanômetro e 2 resistores de resistência, R1 igual a 10, né? E outro de resistência R2 igual a 40. Um fio condutor homogêneo de resistividade R, área de seção transversal A e comprimento igual a 100, aí, gente, ó, a resistência de um fio é a segunda lei de Ohm, é ρL sobre A, é proporcional ao comprimento. Então, eu posso dizer que a resistência aqui, ó, é diretamente proporcional a R2, e a resistência aqui é diretamente proporcional a L1. Como ele fala, ó, quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em 2 trechos de comprimento L1 e L2, a corrente no galvanômetro se anula. Então, no momento que a corrente se anulou, eu passei a ter uma ponte de Whitstone aqui, ó.
Se é uma ponte, esse resistor vezes esse é igual a esse resistor vezes esse. Então, ó, os comprimentos L1 e L2 valem respectivamente quanto? Então, ó, como a corrente no galvanômetro é nula, tem-se uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Então, ó, R1 vezes L2 é igual a R2 vezes L1. A outra coisa que eu posso dizer é que esse comprimento todo era de 100. Então, L1 mais L2 é igual a 100. Aí daqui eu descubro, eu vou montar um sisteminha de equações. Daqui eu falo que L2 é 100 menos L1. Aí eu substituo, ó, essa equação 2 nessa aqui, ó, substituo L2 por 100 menos L1. R1 e R2 ele deu, R1 vale 10 e L2 vale 40, aí faz-se a distributiva aqui, ó, fazendo a distributiva ou cortando aqui, ó, você pode cortar esse zero com esse aqui, ó, ficou 100 menos L1 igual a 4L, eu cortei esse zero. Passa para cá, dá 5L1, 100 é igual a 5L1, significa que L1 é 20. Como o comprimento total era 100, se o L1 vale 20, o L2 vale 80, porque a soma tem que dar 100. Então, 20 para o L1 e 80 para o L2. Tá joia? Então, ó, vai acabar o tempo aí. Vocês, como tarefa de casa para vocês, eu quero que vocês tentem fazer as atividades propostas da aula 13 de Física 1 e Física 2. Aí, segunda-feira, eu tenho 2 aulas com vocês, que volta ao nosso horário normal. Na segunda, eu vou estar corrigindo as questões propostas de Física 1, aula 13, e Física 2, aula 13, tá? Tira um tempo aí para fazer, tá, meninos? Por hoje é só.